Bem-vindos, bem-vindas a um episódio super especial dos Futuros do Amanhã. Super especial porque eu tive maior dificuldade de chamar ela e de agendar com ela. Chamar foi fácil, agendar que foi difícil, porque a agenda dela é super concorrida, de viagem, palestra, cobertura de evento, tudo que vocês podem imaginar. Mas ela é fera de venda, já escreveu vários livros. Carol Manciola. Carol, eu sei que se eu te pedir para você contar a tua história, a gente vai gastar o nosso Um tempo episódio todo. inteiro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos pontos cruciais, porque eu sei de onde você veio, o que você enfrentou, e que hoje você se tornou talvez a maior especialista em vendas, talvez é por minha conta, tá? A maior especialista em vendas que eu conheço, principalmente vendas corporativas, formações de equipes de vendas. Então, queria que você falasse isso para a gente poder especular o futuro, porque como vocês sabem, a ideia aqui não é acertar o futuro, mas especular, discutir, imaginar infinitos futuros possíveis. Carol? Nossa, adorei sua visão, adorei sua versão podcaster, né? Só pra gente começar aqui. Mas bora lá, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? De fato, a agenda ela é desafiadora, mas a gente sempre encontra um pouquinho de tempo para os nossos amigos que são muito especiais, então valeu estar aqui. E assim, falando da Carol Manciola, bem, eu costumo definir a minha história, principalmente fazendo esse recorte na área de vendas, né? Falando de alguns momentos da vida. Então, minha infância inteira, a brincadeira era vender. Né? Tipo, esse negócio de ficar trocando papel de carta. Eu gostava de vender o papel de carta e meu negócio era brincar de negociar. Na adolescência, né? Eu sou baiana, você esqueceu de falar esse detalhe super importante sobre minha pessoa. Eu tinha um pai que era assim, né? Então, tudo que eu queria de supérfluo, segundo ele, vai conseguir seu dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar com vendas. E quando eu fui para o mercado de trabalho formal, o primeiro emprego, óbvio, foi na área de vendas, né? Então, eu passei essa trajetória toda de infância, adolescência e início da vida adulta trabalhando na área de vendas e eu decidi que eu precisava sair daquele troço, porque eu tinha um ranço em relação a vendas, que muita gente tem, inclusive, né? Aquela história de que vendedor é a pessoa que não deu certo em nada e por isso foi parar em vendas. Então, eu falei, não, preciso sair da área de vendas, vou fazer uma faculdade, decidi fazer administração de empresas, me apaixonei pela área de marketing e falei, não, marketing está muito perto de vendas, eu vou agora para uma outra área e decidi trabalhar na área de recursos humanos, porque sempre gostei de gente, sempre gostei de comunicação e achava que trabalhar como consultora seria um excelente caminho. Primeiro grande projeto que eu peguei foi para trabalhar com que área? Vendas. E foi ali que a história começou de verdade, no sentido de começar a estudar sobre esse assunto, mergulhar, né, o que é vendas, dom, talento, preparação, processo. E aí toda a carreira, de lá para cá, foi sempre alternando entre atuar como executiva, inclusive responsável pela equipe de vendas, e treinar a equipe de vendas. Esse é o resumo do resumo do resumo, só com esse recorte de vendas. E aí eu acho que isso te coloca, né, numa posição de que a gente consegue discutir o futuro, a gente consegue imaginar infinitos futuros possíveis, porque você está nesse dia a dia em diferentes mercados, né? Você não está treinando, educando, formando equipes de vendas num mercado só. Você passa pelo varejo, passa pela tecnologia, passa pela educação corporativa. Então, muito provavelmente, você está captando, enxergando e vendo tendências, sinais que estão acontecendo nesses diferentes mercados. O que você consegue reunir desses diferentes mercados que estão trilhando esse futuro? O que o profissional de vendas do futuro, para cair logo no clichê mesmo, o que o profissional de vendas do futuro precisa ficar de olho, precisa se desenvolver, precisa aprender? Olha, é uma pergunta de milhões, né? Mas acho que tem um ponto importante que, assim, vender nunca foi tão difícil. Então, esse vale um corte, né? Vender nunca foi tão difícil. Eu acho que existe vários dilemas em relação a quais são os desafios que uma equipe de vendas tem. E eu acho que o principal deles, assim, o principal ponto que vai fazer a diferença no futuro das vendas é reconhecer esses desafios. Né? Então, uma das coisas que eu sempre observo, conversando com os clientes, né? Porque antes de cada palestra, antes de cada workshop, eu sempre tenho esse cuidado de mergulhar na realidade daquele cliente. Né? E quanto mais a gente consegue capturar o quanto a bagagem do vendedor é pesada, mais a gente consegue construir e traçar um caminho que considere todos os desafios, né, de fazer a venda acontecer. Então, quando eu penso nesse futuro, Dan, acho que a primeira coisa que para mim é fundamental para que ele seja um futuro mais glamuroso do que perturbador, é a gente, de fato, mergulhar na realidade de cada um dos times, entendendo, primeiro, que vender não é fácil. E está cada vez mais difícil. E segundo, né, que eu acho que isso que você trouxe, cada venda ela é única. Então, a complexidade de uma venda está muito relacionada não só ao segmento onde esse vendedor está, mas principalmente em relação ao produto, à marca que ele representa e ao tipo de cliente com o qual ele se relaciona. Então, isso é algo
extremamente importante aí no futuro das vendas. Legal. E aí a gente começa a ver algumas especulações e conversa em cima do impacto que a tecnologia traz em vendas. Eu acho que é nesse livro mesmo, o livro dela, Bora Bater Meta, best-seller, trouxe a caneca para mim. No próprio livro você fala essa questão do se o vendedor, né, pode ou não ser substituído por uma máquina. Eu acho essa tirada muito legal, ela até é feita para ser instagramável, se eu não me engano. No próprio livro. Como é que a gente trata esse assunto, né? O vendedor, ele pode ser substituído pela máquina ou, como eu tenho falado para alguns setores, né, eu vejo 3 coisas. Tem muita coisa do vendedor que pode ser substituído por uma máquina, tem uma parte do vendedor que pode ser potencializado pela máquina, 10, 100, 1000 vezes mais produtivo, e tem uma parte que só o vendedor vai ser capaz de fazer. Essa é a minha leitura, mas você entende disso muito mais que eu. Como é que é a tua visão sobre o assunto? Acho que a questão é, que parte é essa que só o vendedor vai ser capaz de fazer, né? Porque aqui você tem vários recortes. Então, acho que o primeiro deles é, o vendedor, ele pode sim ser substituído por uma máquina e depende muito mais do vendedor do que da máquina. Porque se o vendedor se comporta como uma máquina, é claro que ele vai ser substituído por uma. E é muito mais fácil um vendedor que domina, que utiliza a máquina, substituir um vendedor que não domina. E quando a gente olha para o mundo das vendas, principalmente quando a gente vai para essa coisa da complexidade, acho que são cenários muito diferentes, sabe? Varejo, uma venda mais complexa e uma venda B2B2C, né? Então eu vou falar rapidamente das 3. Acho que no varejo o desafio clássico, né? A loja chata, ela não vai a física não vai morrer, mas a loja chata vai. Essa frase é do Fred Alecrim e eu acho ela brilhante porque o grande lance é qual é a experiência que você entrega numa loja física. Então eu não vou sair da minha casa para comprar um produto que eu posso encomendar pela internet e vai chegar no conforto do meu lar. E quando a gente pensa em experiência em loja, a gente não está falando somente de localização, a gente não está falando só de tecnologia. A gente está falando principalmente de você ter o suporte de alguém que vai te ajudar no processo de tomada de decisão. Então os vendedores em loja, eles precisam se tornar cada vez mais especialistas, e não especialistas em produto, mas cada vez mais especialistas em cliente. Esse é um ponto. Quando a gente vai para o B2B2C, né, e eu estou falando daquela indústria que vende para o varejo, existe um outro tipo de desafio, porque hoje o que está acontecendo é, os representantes, os vendedores, quando a empresa tem check-in, check-out, isso não acontece, mas nem todas têm esse tipo de tecnologia, eles passam a maior parte do seu tempo tirando o pedido pelo WhatsApp. Então, eles não estão na loja. E o desafio que existe nesse mercado não é somente o sell-in, que é a introdução do item na loja, mas é principalmente o sell-out. Então, eu preciso fazer com que meu produto seja bem posicionado, seja bem precificado, para que ele tenha efetivamente giro no ponto de venda, porque a minha disputa não é para entrar no ponto de venda, a minha disputa é para permanecer no ponto de venda, e isso vai depender do giro. Então, aqui a gente tem um desafio que é fazer com que esse time compreenda que a presença dele no ponto de venda faz diferença para o sellout e dá a esse time uma perspectiva mais estratégica da Só venda. para a galera entender, né? Porque o público não é só público de vendas, então, né? Sell-in é quando você coloca na loja, né? E o sellout é quando o cliente leva para casa, leva embora, compra. Exatamente. Né? Então, o desafio, assim, o representante tem que vender para o dono da loja, para o dono da cadeia, para, sei lá, para a franquia, e o cliente final tem que comprar daquela loja. E o papel do vendedor é ajudar o cliente dele a bater a meta dele. Então, esse é um ponto que faz muita diferença neste tipo de mercado. E quando a gente vai para a venda complexa, né? Aí a gente está falando de venda de soluções, aí tem vários outros desafios. Por quê? Porque a gente está falando não só de uma pegada comercial, que ela é fundamental, mas como equilibrar essa questão que as pessoas usam esse termo, eu não gosto muito, mas a agressividade comercial, que é você não perder o cliente de vista com a questão técnica daquela solução que está sendo oferecida, né? E aí vem muito essa pegada do vendedor mais desafiador, que é aquela pessoa que não simplesmente entende o que o cliente quer e oferece algum tipo de solução, mas é aquele cliente que se torna um aliado de referência, que se torna um trusted advisor, alguém que é capaz de, conhecendo o negócio do cliente, oferecer para ele algo que, na sua perspectiva, vai fazer o cliente ter um resultado melhor, seja economizando dinheiro ou seja ganhando mais dinheiro. Não, eu gosto muito dessa tua frase, assim, você é uma excelente frasista, aliás, mas que eu gosto muito dessa frase que a meta tem que ser ajudar o cliente a bater a meta dele. E o que eu vejo, assim, sendo comprador, né, porque hoje, na minha posição, sou CEO de uma empresa, né, uma startup, nem tão mais startup assim, já tem 5 anos, já está grande, mas faz parte de um grande grupo econômico, distribuidora de energia, então a gente acaba sendo alvo de muitos vendedores. E o que eu vejo é que, de fato, 99% dos vendedores que chegam não sabem a minha meta e não querem saber a minha meta. Eles só querem explicar
o que eles têm que vai revolucionar a minha vida, né? Como a gente faz no futuro, porque esses caras vão ser substituídos, né? Provavelmente eu já acho que são máquinas, tá? Nem tenho certeza se são pessoas. As máquinas são boas em descobrir sua meta. Melhor do que receber aquele e-mail que não fala nada com o desafio que eu tenho. Mas como que nesse mundo que a gente tem cada vez mais automatização, né? Não automatizar a parte errada. Não automatizar aquilo que pode estar replicando a mensagem para mim, para você, pro meu par, pro concorrente da mesma forma. Como que a tecnologia pode ajudar e não atrapalhar? Porque agora, ChatGPT faz copywriting, né? Qualquer outra ferramenta pode fazer uma automatização de abordagem. Então, até o cara que fica tirando pedido pelo WhatsApp pode ser automatizado. Totalmente. Como é que a gente faz? A tecnologia ajuda, atrapalha ou depende de quem, né? Depende de como ela está sendo usada, né? Acho que assim, tudo que puder ser automatizado ou digitalizado será. Por outro lado, tudo aquilo que não puder ser automatizado e digitalizado vai valer mais, né? Então, quando o vendedor se toca de que ou ele soma ou ele some, as coisas começam a mudar. Então, acho que isso que você trouxe, né? Você lembrou aqui que para você bater sua meta, você vai ter que ajudar o cliente a bater a meta dele, tem que ser o modelo mental de qualquer profissional que atua na área comercial. E aí é que ele pode usar a inteligência artificial para ajudar ele não a escrever o script, o texto, o e-mail, mas para poder entender qual é a meta daquele cliente. Então, hoje você tem várias ferramentas. Eu não vou ficar fazendo propaganda, mas o próprio LinkedIn hoje tem uma ferramenta onde você consegue mapear a vida daquela empresa e daqueles stakeholders dentro daquela empresa para poder saber o seguinte, quais são os desafios que estão sendo enfrentados no âmbito pessoal e profissional, por aquela pessoa e por aquele negócio. Né? Então, você hoje consegue, com um prompt bem feito no próprio ChatGPT, fazer uma pergunta e conseguir conhecer melhor sobre determinado segmento, sobre determinado mercado e talvez, dependendo do seu nível de intimidade com o rolê ali, daquela pessoa. Então, acho que tem usar a inteligência artificial não simplesmente para poder te ajudar a automatizar o seu pitch, mas para te ajudar a se aprofundar nos desafios que o seu cliente tem, é o que vai ser, na minha perspectiva, o grande pulo do gato. Mas aí a gente está falando de uma mudança muito grande de mindset. Acho que vale fazer esse recorte aqui quando a gente fala de futuro, né, dentro da área de vendas, e eu tenho falado isso com muita frequência. Se existe um gap tecnológico em relação às pessoas, né, e a velocidade das mudanças, eu acho que na área de vendas ele é maior ainda. A gente vive uma luta para que o vendedor pegue um CPF, né, e olhe o histórico do cliente lá no ponto de venda, para que ele preencha o CRM, porque ele não consegue entender que essa captura de dados, essa utilização de dados, vai tornar essa venda uma venda mais estratégica. Então, a gente está falando de inteligência artificial para um público que muitas vezes, né, é claro que eu estou falando de uma forma muito generalizada, mas tem dificuldade de usar o Excel. Então, e isso é culpa nossa, tá? Quando eu falo culpa nossa, foi assim, os vendedores, eles foram forjados a não pensar. Né? O tempo inteiro, como é que você contratava e treinava um vendedor, né? Primeiro, eu quero alguém muito comunicativo. Então, o primeiro ponto é preciso de gente que fale muito bem e que seja cara de pau, se for possível. Comunicativo não, que fale muito bem. Que fale muito bem, né? Que fale o mais rápido possível, inclusive, para não deixar nem o cliente pensar. E que se for bom de decorar coisas, melhor ainda. Você treinava ele em características, vantagens e benefícios de determinado tipo de produto, entregava para ele um catálogo, entregava para ele um roteiro, falava seu território é esse, a tabela de preço é essa, a política comercial é essa, vá lá e venda. Aí, de repente, você chega para essa pessoa que não teve nenhuma formação para isso e fala, agora você precisa ser estratégico. Agora você precisa fazer uma análise da sua carteira, identificar o real potencial do cliente e criar uma estratégia de abordagem que te permita um maior share of wallet. E o cara fala, peraí, mano, não é por aí não. Então, a gente tem que fazer essa correção primeiro, né? Assim, a gente vai precisar primeiro aprender a andar para depois correr. Não que a gente não ande, porque até aqui foi feito e foi muito bem feito, mas a mudança está exigindo uma postura que é uma postura muito diferente daquilo que trouxe a gente até aqui. Então, primeiro a gente vai ter que mudar a forma como os vendedores já formados, né, atuam, mas a gente tem a possibilidade de gerar uma nova leva, né? Gerar uma nova geração, formar uma nova forma de formar e gerar uma nova geração, ia ser bonito. Mas criar essas novas gerações que entendam de maneira mais estratégica. E outro dia eu vi uma solução que eu achei bem legal, assim, era um protótipo de que, na verdade,
Eu fiz, voltando um pouquinho atrás, até para poder explicar melhor o exemplo, eu fiz um podcast com o Dr. Orlando Maia, né, que é neurocirurgião endovascular, e ele falou da parceria entre médicos e máquinas, né, o quanto que a máquina sozinha fazia X com determinada precisão para identificar um tumor ou um AVC ou o que fosse, um médico sozinho e quando juntava os dois. E a solução que eu vi era muito legal desse ponto de vista de juntar o vendedor com a máquina para simular situações, né? Então, se aquele cliente quer mais saber de número, preço, dados, né, do produto, ou se aquele, o comprador, né? Se aquele comprador mais emotivo, que quer saber mais histórias, ele adaptava, ajudava o vendedor a adaptar esse script, mas aí o vendedor poderia ainda correr o risco de ser um repetidor de script, como o que falava bem. Mas a oportunidade está aí, né? A oportunidade está de você ajudar o vendedor a rapidamente identificar o perfil, que talvez ele vai pular o Excel. Ele não vai precisar do Excel, porque ele vai falar de uma maneira conversacional. E se ele soubesse usar o ChatGPT, por exemplo, ele botava o Excel lá e ele faria a leitura perfeita do Excel para ele. Ele poderia ter informações sobre cada cliente, sobre cada perfil, falar, esse é um cliente que tem um perfil mais assim. Então eu vejo assim a tecnologia como aliada, né? Só que quando ela vai sendo exagerada e vai indo para o extremo, ela vai ocupando cada vez mais o espaço daquela humanidade do vendedor que você falou e fala bastante, né? Mas, assim, dando um salto aí, você está sempre presente nos maiores eventos do mundo, né? Não vou falar do Brasil. Do Brasil, sim, e do mundo. O que você está vendo nesses eventos de tendência para esse mundo, né, de vendas, esse mundo de vendedor, e até de marketing mesmo, todas as áreas que você falou, marketing é muito próximo de vendas. Então, porque no final das contas, eu sempre acreditei em marketing e vendas muito próximos, às vezes até liderados pela mesma pessoa por conta do funil. Não é toda empresa que vê isso. O que você está vendo por aí que vai transformar o cenário que os vendedores vivem, que a gente vive como comprador? Cara, é engraçado isso, né? Ano passado eu tive na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, tô indo pra lá agora mês que vem de novo, e foi, né, diferentemente de em 2023, onde se falava muito sobre tecnologia, em 2024 a gente conseguiu ver essa tecnologia muito melhor aplicada, né, em diversas frentes de vendas, principalmente na questão da venda digital, né, quando a gente fala principalmente de plataformas de e-commerce ou da questão do ponto de venda, a gente já vê isso muito mais aplicado. Mas desse evento inteiro, o que mais me marcou foi a seguinte questão. A corrida que a gente vive hoje não é uma corrida para o ser humano se tornar digital. Isso é imperativo. Como diria a manhã, vai ser no amor ou vai ser na dor. A corrida que a gente vive hoje é para o digital se tornar humano. Ou seja, a gente começa a ver essa linguagem natural cada vez mais aplicada e como você mesmo comentou, eu não sei se é um robô ou se é humano. Até porque, de boa, às vezes os robôs são mais legais. Eles sempre cumprimentam com bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eles pedem desculpas. É impressionante quando você programa, né? Eu falo que meu ChatGPT é praticamente meu melhor amigo porque ele me dá cada bom dia esfuziante, né? Que é um negócio incrível porque ele me conhece muito bem, porque ali eu tô colocando informações que eu não conto nem pra minha terapeuta, né? A minha relação com ele, ela é muito íntima. Então, quando você olha por essa perspectiva, e aí, eu já conectando a NRF com South by Southwest, que eu também tive lá esse ano, a gente vem para essa questão da não artificialidade das pessoas. Porque a loucura é essa. A máquina tá nessa correria para se tornar cada vez mais humano, e o humano tá numa correria para se tornar cada vez mais artificial, e ele não vai conseguir competir com a máquina. Né? Então, assim, pode parecer uma coisa clichê e básica demais, mas em todos os lugares. Assim, como você falou, eu tive em vários eventos esse ano, né? E só se fala sobre como que a gente quebra essa artificialidade. Né? Por quê? Porque nenhuma inteligência artificial ela vai ser capaz de resolver os problemas de intimidade artificial. Né? Então, por isso que o vendedor se diferencia. Primeiro porque uma máquina ela é muito reativa, ela precisa, né, de um input para funcionar. O vendedor ele vai ter que cada vez mais ter curiosidade. Né? A máquina ela está ali para cumprir uma função de acordo com o prompt. O vendedor ele vai precisar desenvolver esse interesse genuíno. Então, o que a gente está vendo é um resgate
aquilo que nos trouxe até aqui, que é a nossa humanidade, né? Essa coisa da compaixão, da compreensão, do interesse genuíno, né? Dessa capacidade de ouvir além daquilo que é especialmente dito. A máquina não tem essa capacidade, né? Então, tudo isso é, de fato, o que vai diferenciar. O desafio hoje é que existe uma barreira muito grande, né? Então, o principal ponto que eu vejo como um futuro, uma coisa que está assim, na boca desse futuro das vendas não é mais só sobre relacionamento. É sobre relevância. Então, durante muito tempo, o relacionamento foi uma premissa para você fazer uma venda. Hoje, relacionamento é uma conquista, né? O vendedor ele conquista o direito de se relacionar com o comprador a partir do momento em que ele se torna relevante para ele. E isso muda tudo. Legal. Bom, assim, você falou, tanto eu não tenho nem mais perguntas para essa, não, brincadeira. Mas além dessa relação, né, da artificialidade, da humanização das máquinas, deve ter muita tecnologia também nesse evento da NRF, mais especificamente, né, de tecnologia de ponto de vendas. Teve uma época que se falava muito de ambientes imersivos. Parou de se falar desse assunto ou ainda se fala? Gente, aquele óculos da Meta, tá todo mundo vendendo, né? Impressionante isso, como essa aposta foi uma aposta muito grande, essa questão, né, de você conseguir ver virtualmente o produto na sua casa. Você vê isso em muitos sites, mas é uma tecnologia que é pouco utilizada, exatamente pela questão do analfabetismo digital, principalmente, eu tô falando aqui do Brasil, né? Não tô comparando isso com lá fora, onde a gente já tem alguns ganhos em relação à qualidade de utilização da população. Mas as coisas que você vê estão muito relacionadas à medição de produtividade e eficiência. Então, você consegue ver, por exemplo, hoje dentro de uma loja, quais são os lugares onde as pessoas passam mais tempo, né? Quais são as roupas que são, por exemplo, mais tocadas ou que são as zonas quentes, né? Você consegue identificar mais facilmente o giro para poder você tomar uma decisão de como que você vai arrumar a sua vitrina, por exemplo. Então, assim, tem inteligência em tudo, né? Você já tem alguns supermercados hoje que usam a precificação como se fosse uma bolsa de valores, né? O produto está saindo... Dinâmica, obrigada. Né? O produto está saindo muito, o preço é um... O produto está saindo pouco, o preço é outro. Então, assim, tem muita coisa, né, que está sendo disponibilizada, né? Eu vi um que para mim foi genial, mas que eu até conversei com o dono do cara, que era um carrinho de supermercado, que à medida que você vai colocando o produto dentro do carrinho, ele vai dando preço. Só que o valor para você ter um carrinho desse dentro do supermercado é altíssimo. E qual é o tipo de supermercado que deveria ter um carrinho como esse? O supermercado onde as pessoas levam a calculadora para poder fazer as compras, né? Preço, né? Então ainda existe uma dificuldade muito grande de democratizar a tecnologia, né? Então tem muita coisa sendo testada, mas inclusive sendo testada em ambientes que nem sempre vão ser aqueles que vão ser utilizados. Então, tem muita coisa que o próprio inteligência artificial dentro do CRM, né, que você utiliza a base de dados, só que depende do input daquilo que é colocado pelo vendedor. Então, você já consegue extrair não só relatórios mais inteligentes, mas você consegue propor ações do que pode ser feito para poder acelerar o ciclo de compra e por aí vai. Mas, no final das contas, tudo vai depender do ser humano que vai estar por trás, imputando esses dados, né? E esse é um dos maiores desafios que a gente tem quando a gente fala da área de vendas. Porque tem muita gente, eu acho que está mudando esse perfil, tá, Dan? Hoje as pessoas já querem ser vendedoras. Todo mundo viu assim, pô, ser vendedor é um negócio que dá dinheiro, né? Os executivos, altos executivos das empresas, eles são os grandes vendedores das empresas, então as pessoas já enxergam a profissão de vendas como status, mas ainda hoje a gente vê pessoas, né, sem uma formação acadêmica de terceiro grau completo e por aí vai, então é muito mais desafiador você lidar com esse tipo de adoção de tecnologia. Não, perfeito. Cara, e do ponto de vista de educação, né? Acho que você tem investido bastante nisso, você tem estado presente nisso. Quando você está numa grande empresa, muito provavelmente existem as dores que essas grandes empresas oferecem. São essas que você citou ou tem outra diversidade de dores? E depois me lembra de falar, porque eu quase esqueci que eu ia falar que a gente fala muito sobre a artificialização do vendedor, mas eu queria falar da artificialização do comprador. Do comprador, né? Então, ó, primeiro ponto, empresas. E segundo, compradores. Um de cada vez. Porque às vezes eu faço duas perguntas juntas e a gente acaba esquecendo. Tá bom, boa. Acho que em relação a essa questão das dores das empresas, é impressionante. Eu sempre brinco que só na Tailândia, né? Hoje de manhã mesmo eu estava numa reunião com um cliente, ele começou a falar, eu falei, jura? Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum, né? Que são aquelas reclamações clássicas, principalmente relacionadas a... o vendedor não consegue enxergar o potencial do cliente, porque uma das coisas que eu acho que é uma das maiores dores de vendas hoje
é que a gente fica muito se comparando, né? O meu resultado do ano passado com o meu resultado desse ano. E esquece de olhar para o mercado. Então, enxergar como esse mercado cresce é tão importante quanto verificar, né, a sua venda um ano contra o outro. Então, existe uma disputa muito grande por essa captura de potencial. Por quê? Porque a gente está falando de uma venda inteligente. Né? Eu posso trabalhar o que a gente chama de distribuição numérica, que é a minha presença em mais lugares, em mais clientes, sabe? Tem um volume de clientes maior. Só que hoje a inteligência está em você trabalhar o que a gente chama de ponderada, que é a minha profundidade, a minha penetração. Por isso que a gente fala muito em cross-sell e upsell, que é assim, como é que eu posso aumentar o meu nível de intimidade com aquele cliente para capturar esse potencial? Então, acho que de todas as dores, essa, né, é a que mais dói, porque você tem produto que não está sendo vendido, você tem desconto sendo aplicado de forma errada e você tem um desperdício de potencial de mercado muito grande por parte do vendedor. E a segunda que vem na leva, que é assim, eu preciso que meu time pense. Né? Que aí vem essa história de que o vendedor foi forjado a executar e hoje a gente está querendo que eles pensem. Então, na minha percepção, essa segunda aí tem muito mais a ver com rituais de gestão, né, do que efetivamente com o mindset do vendedor. Perfeito. E aí, com relação aos compradores, né, outro dia, numa dessas formações de futurologia, né, futurismo, né, não futurologia, futurismo, que tinha um case que era exatamente um mundo sem compradores e vendedores humanos, né, onde você teria seus avatares treinados para fazer as compras para você. Tipo assim, sei lá, minha escova de dente, eu classifico o que eu quero para minha escova de dente, ela vai lá e compra. Minhas compras do supermercado e tal. Você viu alguma coisa nessa linha da gente poder automatizar o nosso processo de compras de dia a dia e o quanto que, se você viu, o quanto que você acha que isso vai afetar o processo de vendas também? Acho que a gente já faz isso, né? Pelo menos lá em casa a gente não faz mais, a gente não vai mais ao supermercado. Então tá tudo automatizado, né? O que a gente faz ali é um ajuste fino. Seria maravilhoso se eu tivesse uma despensa inteligente, né? Toda vez que eu tiro um suco de uva, que os meus filhos consomem diariamente, né? Ele conseguisse contabilizar. Então é claro que ainda existe a necessidade de um ajuste humano, mas com base na minha lista de compras, o aplicativo que eu utilizo, inclusive, já me sugere coisas. O que eu acho maravilhoso, ou seja, isso aí já tá rolando. Agora, pro lado do comprador, que é a maior queixa também que a gente vê dos vendedores, é que assim, você não fala mais com as pessoas, você não toma mais café. Ninguém mais tem tempo para fazer reunião, nem virtual. Tudo hoje é um RFP, tudo hoje é um bid. Porque também tem aquela questão de você conseguir calibrar as propostas, né? Então, cada um manda de um jeito. Então, antigamente a gente mandava um Excel e mandava preencher, né? Hoje em dia você tem que entrar dentro de uma esteira. Então, assim, existe, claro, esse movimento e eu tenho a crença de que tudo aquilo que é transacional vai migrar para o digital. Né? Tudo aquilo que eu preciso comprar, que eu preciso consumir, que eu não preciso dar opinião de ninguém, que eu não preciso ficar testando o preço porque eu já tenho uma noção de quanto custa, né? E que eu sei aonde encontrar, isso vai migrar para o digital. Então, a gente já vê essa debandada acontecendo. Agora, né, a diferença vai ser feita quando existe a necessidade de uma opinião. Mas eu acho que, assim, não consigo imaginar ainda um futuro com a ausência completa de compradores e vendedores, porque nós, seres humanos, primeiro, né? A gente é sinestésico, a gente é relacional, né? E a transação comercial, ela faz parte da nossa vida. Né? Como diria lá o Daniel Pink, 80% do nosso tempo, vender é humano, da natureza humana. Então, 80% do nosso tempo a gente está vendendo alguma coisa. Né? E acho que, por outro lado, também, a gente é inseguro. Né? Então, as pessoas, elas às vezes desconfiam das empresas, mas confiam nas pessoas. Então, usar isso a nosso favor é algo que pode fazer muita diferença. Mas dentro desse contexto, eu vejo até uma dicotomia, porque antigamente a gente tinha esses processos de compra mais personalizados, né, mais humanos, e os vendedores sendo replicadores. E aí você fala da importância de ter um esforço grande em tornar os vendedores mais consultivos, mais estratégicos, e por outro lado a gente vai vendo uma juniorização, uma automatização do processo de compra. Eu vejo um pouco do choque dessas duas frentes aí, mas não é um problema que eu vou saber como resolver agora. Então, e de novidades, assim, o que você acha que vai impactar dentro disso mesmo, né, que você tem percebido? Você falou da questão do uso das tecnologias, da tecnologia no ponto de venda, e você falou da complexidade de determinados tipos de venda, mas um mundo ainda mais especulativo, né? A gente imaginando
não só as empresas, mas a gente como ser humano frequentando um shopping, uma loja, essa transformação da loja, que é a loja chata que vai sumir, numa loja que tem uma experiência. Que tipo de experiência te marcou, você tem visto? Fala, cara, esse é o tipo de coisa que eu acho que vai ficar. Exemplos, assim. Pensando aqui, mas assim, quando você trouxe uma frase que eu acho que a gente precisa só depurar ela, porque quando a gente fala em personalização, esse é o grande lance hoje. A gente não está falando mais de personalização, a gente está falando de hiperpersonalização. Eu quero aquilo para mim, do meu jeito. Então, eu sempre digo isso, né? Que o marketing, ele vai vender para um nicho de pessoas. E a venda deveria focar naquela pessoa, naquele desafio. Por isso que o marketing e vendas continuam tretando, então vão tretar cada vez mais, porque o marketing passa a assumir uma parte da venda. Então, se é transacional, vai para o digital. Se é para o digital, vai ser assumido pelo marketing, esquece. Né? Isso aí vai cada vez mais para esse lugar. Agora, quando a gente fala dessa questão da personalização, né, eu acho que aí é que a diferença ela acontece. E aí eu não estou falando somente das experiências de compra de alto valor. Né? Hoje você consegue, por exemplo, quando você vai comprar um carro, que é um produto de alto valor, você tem um nível de personalização. Mas quando você vai comprar uma joia, né? Por isso que as pessoas, inclusive, estão caminhando muito para essa questão do artesanal, do feito para mim. Engraçado, a alfaiataria, né, voltou à moda. Você vai lá, o cara tira a sua medida. Né? Então, tudo isso tem uma volta ao vintage, né, que eu percebo. E eu vejo muito isso, porque eu tenho 2 filhos. E quando eu saio com as crianças, né, onde que a gente consegue parar? Aonde eles são bem atendidos, aonde eles se sentem à vontade. Então, eu acho que quando a gente fala de personalização, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que a gente tem que conseguir, e aí vale para o vendedor, para o comprador, assim, tudo aquilo que não depender da gente, transfere, para que a gente possa se dedicar àquilo que vai fazer diferença. Então, outro dia a gente entrou numa loja dessas de eletrônicos, né? E as crianças ficam alucinadas, porque todo mundo quer seu próprio celular. É o pedido mais feito a Papai Noel hoje, né? É um smartphone, era um iPad, agora caiu de moda, o tablet, eles estão mais ligados no smartphone mesmo. E a maneira como o vendedor, porque o vendedor entendeu o seguinte, era um presente para as crianças, mas quem ia tomar a decisão era eu. No momento que ele falou o seguinte, peraí, se eu colocar eles dois aqui assistindo um filme numa super tela, eu vou conseguir a atenção da mãe e do pai e a gente vai conseguir fechar essa venda. Então, de novo, todo aquele aparato tecnológico estava à disposição dele. Quantos tiveram essa sensibilidade de entender o que faria a diferença ali, né? Que era não fazer com que as crianças amassem aquela TV, mas que elas ficassem quietas. Né? Então, eu acho que o grande pulo do gato vai ser nisso, né? No vendedor conseguir identificar aonde que ele é capaz de fazer a diferença na vida daquela pessoa e não somente daquela empresa, e não simplesmente considerando um perfil de vendedor ou de comprador, mas o momento de compra. Porque durante muito tempo a gente classificou os compradores, né, de acordo com o seu perfil, e hoje está muito relacionado ao seu momento. Então tem 5 pontos, assim, que para mim fazem a diferença na presença do vendedor, que uma reputação, né? Então ele precisa caprichar muito, porque toda a promessa dele futura vai depender do seu histórico passado, a gente deixa rastro o tempo inteiro. O segundo é essa capacidade de dialogar, né? Então não é só o prompt perfeito, mas essa capacidade de capturar aquilo que está na entrelinha e se aprofundar naquilo que vai fazer a diferença na venda. O terceiro ponto é presença. Então, quantas vezes você está conversando... Eu sempre falo isso no varejo. O vendedor ele pergunta seu nome e ele esquece. E aí eu pergunto para os vendedores, por que vocês não perguntam o nome do cliente? É porque eu esqueço, porque você não está presente. Naquele momento, aquele cliente deveria ser a pessoa mais importante da sua vida. Né? Então, o terceiro ponto é presença. O quarto ponto é relevância. Então, eu preciso primeiro entregar valor antes de extrair valor. Então, interesse genuíno, focar na meta do cliente, etc e tal. E o quinto ponto, que para mim é o que a tecnologia mais pode ajudar a gente, que é timing. Né? Que é como mapear a hora certa, porque a hora certa ela vai potencializar a mensagem. Esse conceito da hora certa tem muito a ver com o que a gente tem feito lá na empresa, e que aí eu nem considero venda, né? Eu estava considerando mais marketing, mas você falando, eu acho que é porque que é a hipercontextualização. Você falou da hiperpersonalização, mas a hipercontextualização ela tem atacado o mundo financeiro, o mundo de produtos e serviços financeiros de maneira muito grande. Porque até conversei com a Letícia Moscani outro dia, e o que ela falou, né? Aquela frase que virou quase que clássica, que toda empresa vai virar um banco,
e aí a variação dela é que toda empresa vai virar uma fintech, porque a gente vai trazer os produtos e serviços financeiros para as jornadas das grandes empresas. Então, grandes redes de varejo já estão se tornando fintechs, Sim. adquirindo fintechs e tudo mais. Ou no mínimo tendo um cartãozinho private label, né? Mas por quê? Porque elas perceberam que elas estavam deixando muito dinheiro na mesa, mas não só isso. Para o processo de vendas, da experiência do cliente, ter integrado esse produto, essa oferta, poderia fazer muita diferença na venda do produto. Né? Então, por exemplo, muitas vezes você quer saber qual é a forma de pagamento, né? Se você é capaz de pagar a parcela, muita cultura do brasileiro, e se você quebra esse processo, você pode perder aquela venda. E às vezes ela pode jogar entre a margem aqui do produto e a margem financeira se ela estiver dominando todas essas margens. E a gente tinha um problema de venda de seguros. Né? Porque o brasileiro odeia comprar seguro. E eu conto um caso... A gente tá sempre com a nossa fezinha em dia, né? Aqui, ó. Mas então, quando o seguro vira fé, na verdade, você inverte o processo. 2 casos, né? Um caso onde eu estava participando de um treinamento de uma grande empresa de telecom e eles falavam, a gente tem muita dificuldade de vender o seguro do celular. Num país onde tem um alto índice de furto, né? Eles tinham dificuldade de vender o seguro do celular. E eu perguntei, né, por que você não faz aquela inversão até do Dan Ariely, né, de pede para tirar e não para colocar? Coloca, fala na hora da venda, você fala assim, olha, eu já ativei o seguro aqui no seu celular, mas não tem problema, se eu quiser que tire, eu tiro. Eles vendiam 4 por semana, né, ou 4 por dia, e numa manhã eles venderam o mesmo do mês inteiro, quando eles inverteram esse processo. Aí o jurídico foi lá, pediu para tirar, porque achava que era venda casada, não era. É isso que eu ia falar, venda casada. Não é venda casada porque você não é obrigado a comprar, você só está oferecendo de forma casada e não vendendo de forma casada. Mas tudo bem, isso aí ficou guardado, né, na minha cabeça como uma grande frustração. Num dia eles venderam a meta do mês, porque as pessoas depois passavam a falar assim, quando você perguntava, quer que eu coloque o seguro? A pessoa... Não precisa. Mas você já tá lá, né? Vai. Olha, eu já botei o seguro, quer que tire? Não, se já botou, não tira, né? Vai que acontece alguma coisa. E aí a gente fez isso de uma maneira, claro que a decisão é totalmente do cliente, que quando ele está no processo de tirar uma segunda via de uma conta de energia, fazendo uma mudança de endereço, ele recebe uma oferta de um seguro prestamista que, caso ele perca o emprego ou, infelizmente, falte com a família dele, as contas de energia vão ser pagas. Isso aumentou a quantidade de vendas de uma forma, a adesão de uma forma absurda. Por quê? Não é necessariamente hiperpersonalizado. É hipercontextualizado. São 3 perfis seguros que tem um sorteio, por isso que eu falei quando você bota fé junto, né? Tem uma capitalização junto. Mas está no momento que ele quer. E tem o caso, que é o caso de você oferecer... Você quer um seguro de acidentes pessoais? Ah, não, tô aqui tranquilo e tal. Você está subindo no teleférico para esquiar. Você quer comprar um seguro de acidentes pessoais? O Thiago, meu sócio, usa direto esse exemplo para contar. Cara, isso aqui é vender o seguro de acidentes pessoais na hora que a pessoa está embarcando no teleférico. É o momento, é o timing, né? Que você falou. Feito pelo quê? Pela jornada tecnológica, pela jornada digital. Então, eu enxergo muito isso como um risco, uma oportunidade para os vendedores, né? Por quê? Porque isso que puder ser transacional, hiperpersonalizado, hipercontextualizado, pode ser, mas o que traz a experiência, você falou da experiência dos teus filhos, né? Tu contar mais um caso aqui, que aí você me ajuda a identificar. A gente ouviu muito que nunca o cliente esteve tão preparado para comprar, que vai contra aquilo que eu falei da juniorização nas empresas. Nas empresas estão menos. Sim, departamentos de compras, né? Mas assim, o cliente já chega lá, sabe, cara, o meu filho tem 9 anos, tem o sonho do celular, não vai ganhar agora, tá? Viu, filho? Não vai ganhar ainda. Não vai ganhar. Mas ele já chegou com todas as especificações do celular que ele quer, porque é melhor pro joguinho que ele quer fazer, porque ele quer filmar ele jogando, né, pra depois postar na internet, pra não sei o que, é um celular que eu nem conhecia, tá? Então ele já veio com todas as especificações falando, papai, o que eu tenho que comprar é esse, por causa da performance tal, tal e tal. Então já chega e o vendedor, né, vai ter que cuidar desse moleque, não com 9 anos, com uns 12 ou 13, tá? Como é que fica esse novo mundo, né? Cara, mas olha, tem um negócio que você trouxe, você falou várias coisas e eu fiquei aqui... Tem um ponto que faz toda a diferença, porque pensa o seguinte, hipercontextualização é olhar para o passado quase o tempo inteiro. Então você vê hoje nas redes de supermercado, no varejo de uma maneira geral, que tem muito dado do cliente, que é diferente do banco. O banco sabe quanto eu ganho, o varejo sabe como eu gasto.
Então, assim, esse olhar, né? Eu tava esses dias com um cliente de banco e ele tava falando que eles diminuíram o segmento lá, Prime, que era 15 mil para 8 mil, e estavam querendo fazer um treinamento de luxo. Eu falei, luxo? Aí ele falou, eu falei, peraí, não é para todo mundo, né? Ou todo cliente que ganha de 8 a 15 mil, que, enfim, tá no mercado de luxo. Então você tem que olhar. Eu falei, por que vocês não olham o padrão de gasto? Né? O mesmo insight, que é olhar para o contexto, então você consegue ver o padrão de volume e de valor, e acho que esse é o desafio do ser humano, a diferencial do ser humano com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai precisar da hipótese, ela vai precisar o seguinte, você quer saber o quê? Que pergunta é essa que vai me fazer pensar sobre isso? Mas fazer essa pergunta é nosso, né? Essa ideia da conta de luz, por exemplo, é fantástica, mas pensar em, poxa, esse é o momento certo, será que a inteligência artificial seria capaz de ter essa ideia? Ela vai testar, ela vai nos ajudar a entender se aquele padrão fez ou não sentido. Então, acho que esse é um ponto importante. Por isso que, assim, onde que está o grande diferencial? Não é olhando para trás. O bom vendedor é aquele que consegue olhar para frente. Então, na hora que eu vou comprar um carro, né, o vendedor vê com que carro eu estou chegando, entende, né, quais são as minhas necessidades naquele momento. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui comprar um carro e para mim foi uma das melhores vendas que eu vencei na vida, exatamente por isso. Porque eu cheguei lá já sabendo qual era o carro que eu queria, já trouxe as especificações, etc e tal. E eu perguntei para o vendedor, né, vou fazer a propaganda aqui da marca, mas era um Honda. E eu falei, moço, eu tô muito na dúvida se eu compro um Fit ou se eu compro um City. E ele falou, olha, Carol, você passou 1h30 comigo aqui, a gente conversou sobre um monte de coisa, então eu me sinto muito seguro para te dar minha opinião. E eu falei, tá, moço, e qual é? Ele falou, compra um Civic. Aí eu falei, oi? Eu tava entre um City e um Fit. E ele começou a trazer várias coisas que eu fui falando. Ele falou, Carol, você falou sobre isso, falou que isso era importante para você. Né? Ano que vem, você tá pensando em ter filha, que tem cadeirinha isofix. Meu, ele olhou para o meu futuro. Ninguém ia conseguir capturar de uma forma, olhando até para as minhas redes sociais, a não ser que eu ficasse postando lá os meus sonhos de futuro, o que eu almejo lá para frente. Então, acho que o futuro das vendas é conseguir identificar o futuro do Pô, cliente, sabe? essa frase já tá em algum dos livros ou Não, não? o futuro Essa das vendas essa é é boa identificar o então, hein? futuro dos clientes, né? É saber identificar o futuro que o cliente sonha para ajudar ele a não bater só a meta, né? A construir esse É futuro. isso, e isso vale tanto para uma venda para uma pessoa física, mas também para uma pessoa jurídica. Eu sempre pergunto isso, essa empresa está crescendo, está batendo meta, não está batendo meta, está demitindo, está contratando, sabe? E às vezes eu sempre faço no workshop, né, uma pergunta assim, pega seu principal cliente. E aí todo mundo bota lá, quantos milhões por mês? Tanto. Vou te fazer 4 perguntas sobre esse cliente, né? Qual que é a meta de resultado dele? Quantos por cento falta para ele bater a meta? Daí já matou. Então eu preciso saber, né, sobre o futuro do meu cliente para poder conseguir fazer uma oferta que se conecte a esse futuro que ele está construindo. Perfeito. Eu me lembro muito quando a gente falava de retorno no investimento, né? Quando a gente tentava mostrar, porque a gente vinha de uma época onde era muito vender característica, depois vender vantagem, benefício, e aí quando você começa a falar, ajudar a bater a meta, ajudar a atingir aquele futuro que você sonha, não tem como não voltar o retorno no investimento. Que quando você fala de uma empresa, ele está querendo saber quanto que ele vai aumentar de venda, quanto que ele vai aumentar de margem, quanto que ele vai aumentar de receita. Quanto ele vai deixar de gastar. Quanto ele vai deixar de gastar, ou quanto que ele vai ser menos cobrado pelos acionistas, né? O ROI é muito claro, com indicadores claros. Quando você está falando de sonho, de meta, o teu ROI é o quanto que isso que eu estou te ajudando a conquistar vai te ajudar a construir esse sonho que você está colocando, de ter filho, de ter um filho num ambiente seguro, de poder, sei lá, viajar com as crianças e não ter que fazer uma operação logística, sei lá, inviável. Então, eu curti muito essa frase. Acho que, tá vendo? A gente junto sempre sai os negócios legais. Sai umas coisas legais. E, então, assim, é interessante porque quando a gente vem aqui, né, para falar dos futuros do amanhã, é claro que tem uma tendência de perguntar de tecnologia, falar de inteligência artificial. A gente não teve nenhum papo. Educação, saúde, cripto, todo mundo sempre acaba passando por inteligência artificial, que é o grande construtor de futuro do momento, apesar de ser uma coisa que já tem mais de 70 anos, né? Mas porque exatamente a gente consegue convergir 3 coisas que eu acho que 2 a gente falou. Uma, por que a inteligência artificial está crescendo tanto e está afetando tantas áreas hoje? Primeiro, pela disponibilidade de dados, né? Você falou, o varejo sabe como eu gasto, o banco sabe quanto eu ganho.
contar o segredinho, o banco sabe tudo. Tá? Quanto que você ganha, quanto que você O banco gasta, sabe, mas o gerente de conta não se dá o trabalho de olhar isso. Até porque tem questões de sigilo bancário, confidencialidade e tal, apesar do gerente ter acesso, tem LGPD agora que protege, mas o banco em si, como instituição, se anonimizar, se utilizar, ele sabe quanto que você ganha, quanto que você gasta, onde você gasta, como fica o seu dinheiro, durante quanto tempo, como é que é o fluxo, para quem você paga, para quem você transfere, sabe tudo. Tá? Então a gente tem não só de banco, a gente tem a disponibilidade muito grande de dados, muitas vezes enviesados, a gente tem uma capacidade de processamento que é exponencial, é a maior da história, mas a gente tem, o que eu acho que para mim é o terceiro, mas é a grande revolução, agora a gente tem interfaces conversacionais que qualquer pessoa que saiba conversar. Não falar. Conversar é verdade, é verdade. Né? Qualquer pessoa que saiba conversar consegue tirar o melhor dessas ferramentas. Então, quando eu cito, né, o vendedor que está atendendo um cliente com perfil mais, sei lá, né, imediatista, mais numérico, mais emocional, ele poder, cara, esse produto, como é que eu ofereço para um cliente que me fez essas perguntas tais? E com o tempo ele vai se desenvolvendo. É quase como uma ferramenta de suporte ao desempenho. Está muito mais do lado humano do que do lado de tecnologia. Eu lembro quando a gente fez um projeto, né, para essa mesma empresa de telecom, que a gente fazia os cards, né? Então, se o cliente for tipo vermelho, você fala isso. Ele falou, cara, era uma tecnologia em papel. Agora a gente está falando de inteligência artificial, interface conversacional, mas é saber fazer as perguntas certas, né? Que o cara provavelmente da Honda te fez, ou você que já é expansiva contou, mas em algum momento teve que ter essa conexão. Se não tivesse a conexão, você não contava. Você cria um ambiente que a pessoa se sinta à vontade para aquilo, né? Outro dia eu estava numa aula e o pessoal... Porque tem essa coisa, né? Eu acho que tem um pouco de medo. É que nem professor. Eu falo muito isso para os professores. Os professores estão com medo da inteligência artificial. Como se fosse, vai me substituir, não tem que usar. E eu falo, poxa, usa isso, joga junto. Porque, né, de novo, ou pela dor, pelo amor, esse troço vai fazer parte da sua vida. E eu estava com um grupo de vendedores, inclusive de seguro, e eles falando que não tinha nada a ver isso no contexto deles. E eu comecei a gravar todas as reclamações que um determinado, era um gerente, estava fazendo sobre o desafio que ele tinha de vender determinado produto. Aí eu falei, olha, eu gravei, agora vamos fazer o seguinte, pega o celular de alguém aí, peguei o ChatGPT de um e botei no outro, para poder fazer uma coisa bem arcaica mesmo. E aí pedi a gravação, passei para o ChatGPT, montou um script de estratégias, de coisas que ele podia fazer para convencer aquele cliente. Aí eu falei, agora a gente vai fazer um check de tudo que ele sugeriu e do que você já fez. E das 12 sugestões que o ChatGPT tinha dado, ele só tinha tentado 2, né? E eu falei assim, cara, é sobre isso. Eu não tô falando que ele vai resolver o seu problema, mas ele vai ampliar as suas possibilidades, porque eu acho que também tem um pouco desse lugar. Aquilo que incomoda a gente, muitas vezes a gente tá deixando embaixo, sabe? Coloca embaixo do pano. Não, do tapete. Coloca pra fora, dá olhar. Dá luz para esse seu incômodo, porque ele tá dizendo para onde você quer ir. Quando você dá luz para o incômodo, você não pode travar porque faltam possibilidades. Né? Antigamente, sei lá, fico imaginando a minha avó, quando ia receber alguém na casa dela para fazer uma receita, devia correr até a igreja do bairro, ver se alguém tinha uma receita para ela anotar num pedaço de papel para fazer em casa. Né? Hoje em dia, quando alguém fala para mim que não sabe cozinhar, eu digo, você não gosta, né? Ou você não quer, porque tá tudo ali, é só ver o vídeo e fazer a coisa acontecer. Então, você tem muito mais possibilidades. Só que as pessoas, pelo medo de lidar com o próprio incômodo, acabam não querendo ampliar suas possibilidades para se manterem nas suas desculpas perfeitas. Então, para o time de vendas, é muito mais cômodo dizer que o problema é da logística, que o problema está na ruptura, que o problema é o sistema, né? Porque a partir do momento em que todos esses problemas são sanados por meio de algum tipo de tecnologia, o canhão se volta para ele, né? Só que a energia que ele está gastando para se defender, se ele estivesse aplicando em se tornar um profissional ainda melhor, né? Tava batendo meta todo mês. Maravilha. A gente está se encaminhando para o final. Obviamente, eu vou te perguntar se teve alguma coisa que você acha que a gente poderia falar que a gente ainda não abordou, ou você tem alguma mensagem final para quem for de vendas e estiver assistindo a gente, para quem não for de vendas e estiver assistindo a gente, apesar da gente... Para quem tiver uma meta para bater, mesmo não sendo de vendas. Uma meta para bater, mas até usando um pouco a brincadeira não, né? A frase do Daniel Pink, de alguma maneira todo mundo
tá vendendo alguma coisa, mesmo que não tenha isso como profissão. Então, queria que você, como sempre, super inspiradora, né, didática, professoral, né, não no sentido professoral, assim, mas professoral que, cara, as pessoas param e pensam, né, naquilo que você está falando. O que você tem de mensagem sobre o futuro para essas pessoas? Podia usar aquela frase que tá todo mundo usando agora: o futuro não é o lugar para onde estamos indo, o futuro é o lugar que estamos construindo, né? Essa seria muito boa para fechar. Mas, cara, eu acho que a minha mensagem pro futuro, ela é sobreviver o presente, sabe? É muito louco tudo isso. Sobreviver o presente ou sobreviver ao presente? Acho perfeito. É sobreviver ao presente e sobreviver o presente, né? Porque eu acho que também tem um pouco disso. A gente tá vivendo uma sociedade onde as pessoas estão extremamente ansiosas. E ansiedade é excesso de futuro, né? E muitas vezes, porque a gente tá olhando lá pra frente, a gente tá esquecendo de fazer aquilo com os recursos que a gente possui hoje. Então, eu acho que, sei lá, a minha mensagem e a minha reflexão e o que eu tenho tentado fazer da minha vida cada vez mais de fato, é construir o futuro sem pensar nele, né? Estando presente em todas as coisas que eu faço, porque eu acredito muito nisso, né? Que são os seres humanos de verdade que fazem a diferença no mundo. Então, quanto mais a gente consegue se apropriar de quem a gente é, nunca se falou tanto em autenticidade, em coragem, né? Então, não é sobre manipular, não é sobre convencer, não é sobre persuadir, né? É sobre compreender qual é o seu papel nesse rolê todo e fazer ele da melhor maneira possível. Porque a gente sempre fala que a conta chega das coisas ruins, né? Mas a conta das coisas boas também chega. Então, se a gente fizer o nosso melhor, de alguma maneira a vida vai retribuir. Maravilha. Você quer contar algum segredo dos próximos passos? Ou... Ontem eu fiz uma festa, tava todo mundo achando que eu ia fazer um anúncio, né? Mas assim, não, eu acho que eu tenho 8 meses pela frente aí até terminar esse não compete, né? Que eu brinco que eu tô parecendo presidiária. Só para esclarecer, a Carol vendeu a empresa dela, e ela tem um no compete de atuar no mercado de educação. De educação, né? corporativa Durante os próximos anos. 8 meses. Agora 8 meses, né? E vocês imaginam uma pessoa tão, né, efusiva, que gosta tanto de educar, de falar sobre o tema, não podendo fazer aquilo que ama, aquilo que sabe que transforma vidas. Né? Eu tô testando vários produtos novos, assim, acho que o mercado de educação, de uma maneira geral, ele também precisa de revisão. A gente tá falando de futuro e tá fazendo as pessoas ainda anotarem num caderninho a fórmula secreta de alguma coisa, né? Então, o que eu tenho feito aí, o que eu vou fazer nesses próximos 8 meses é me dedicar a testar algumas daquelas ideias, já que eu tô com licença poética para isso, né? Em agosto eu volto com a minha empresa de educação, e aí é para fazer mais do que eu sempre fiz, mas agora com a experiência, porque a gente, né, volta, mas a gente nunca volta do mesmo lugar de onde a gente partiu, né? Então... E não tem nada mais sobre viver o presente do que experimentar e construir, né? Identificar, aprender, pivotar. Que eu acho que as pessoas têm feito muito pouco, né? Porque principalmente aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que, cara, experimentar e não dar certo é fracasso. Não é aprendizado, né? Mas você vê que isso é tão legal, assim, é tão forte que o Instagram lançou agora, né, uma feature que você consegue colocar o seu Reels para testar a adesão dele, para depois você publicar e decidir se você vai ou não testar distribuir. Para quem não te né? conhece, porque você não vai passar vergonha. É isso, né? Então, assim, tem a ver com entender o comportamento humano, né? Acho que isso é que é a grande sacada. Maravilha. Muito bom, Carol. Assim, você sabe que poderia ficar horas e horas e horas falando sobre futuro, sobre educação, sobre vendas, sobre uma série de coisas. Queria agradecer a tua presença, a tua agenda super cheia de testes e experimentos. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio super especial dos Futuros da Manhã, quando a gente começamos falando sobre o futuro de vendas, mas falamos principalmente sobre o futuro de seres humanos, sobre como as pessoas estão enfrentando esse presente e estão se conectando, estão mudando suas formações, mudando sua maneira de experimentar as coisas. Carol, obrigado. Sempre um prazer falar com você. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu. Estamos cansados, né? E você...